Bom, agora são 8 horas e 26 minutos em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV. Aliás, você pode baixar esse aplicativo na sua televisão também, na sua Smart TV, né? Hoje todo modelo já sai com esse sistema. E você baixa esse aplicativo para não só assistir ao Folha no Ar, como outros programas, né, também, né, de conteúdo inteligente, interessante aqui da Folha FM, mas como toda a nossa programação. Você vai vendo aqui os bastidores, tipo Big Brother, tá como? Vai acompanhando aqui. Se a turma aqui, durante o dia, entrando, saindo nos estúdios, os profissionais, como disse o Ricardo mais cedo, não tem mais aquele alvoroço de gritaria, telefone. Hoje a tecnologia Sinto falta disso sinto também na imprensa. Na redação do jornal, aquele silêncio, o silêncio, telefone tocando, né? Gritaria, não tem um barulho de máquina, cadê não sei o quê. Antigamente o rádio tinha um aquário, lembra? Ainda existe hoje algumas rádios ainda que utilizam, mas tinha aquele aquário, chamado aquário, né, onde o operador ficava de um lado, com todos esses equipamentos, com esses não, com cartucho para tocar propaganda, com LP, né, para tocar aí as músicas, enfim. Eu gostava muito daquela música de Santa Esmeralda. Ela tem 18 minutos. Era o tempo que você colocava ela, todo dia, pra você conseguir tomar um café. Pra você conseguir tomar um café, fazer um lanche, ir ao banheiro, era aquela música. No mais, as outras tem média de 3 a 4 minutos, né? Espetáculo. Mas essa vivacidade acabou, né? Hoje é tudo digital. Por um lado, facilitou. Enquanto isso, você vai vendo outras coisas. Bom, e nós vamos chegar nessa parte aí também, que é a questão justamente dessas redes sociais, pautada aqui para a gente conversar hoje. Nesse bloco tem o governo Cláudio Castro e 3 meses do governo Lula para a gente avaliar. O Sérgio Mendes colocou aqui no Face, mas, ô Sérgio, nós não estamos localizando aqui a postagem sua sobre o que você abordou. Se você puder repostar aí no Face aí, a gente agradece em tempo, né? A gente aproveita aqui. Lá no WhatsApp, no grupo do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e do Folha no Ar, eu quero só abrir uma pausa aqui rapidamente antes dessas perguntas. O Aloysio está resolvendo problemas com relação ao blog, que deu essas coisas de bug de internet aí, é o blog Opiniões, né? Então daqui a pouco o blog estará no ar normalmente. Agora até eu pesquisei aqui, estava conversando com ele, né? O blog de fato não está no ar, mas daqui a pouco retornará novamente, normalmente, ok? Tem uma pergunta do Zé Vitor. Bom dia, minha pergunta vai para o Ricardo André. E aí, como o programa é ao vivo, a gente vai lá num assunto, depois tem que retornar aqui em outro, pelo menos para dar uma pincelada. Quais as principais semelhanças e diferenças do prefeito Garotinho, de 89 e 92, para o atual prefeito Vladimir? Lembrando que os dois pegaram a prefeitura depois de um Barbosa governar. Essa é boa. Esse Zé Vitor é bobo não, é inteligente, ele é de São João da Barra, acompanha. Gostei dos Barbosa. É interessante, sim, a analogia não, o registro do fato. Fato. Governar. Então, na sua opinião, quem herdou a prefeitura em situação pior e quem se saiu melhor? Ricardo. Ô, Zé Vitor, bom dia, obrigado pela pergunta. A diferença é muito histórica, primeiramente, né? O prefeito Garotinho, quando assumiu em 1º de janeiro de 1989, foi um fato histórico praticamente revolucionário na cidade, né?
início da redemocratização, era o primeiro ano da nova Constituição, com a reforma tributária. Teve a famosa queima do IPTU. Isso foi antes, né? Isso foi antes. Isso, que o então prefeito Zezé Barbosa tinha aumentado o IPTU, acho que uns 2 anos antes. Desceu da Vila Maria, e o Garotinho liderou uma campanha, uma passeata do centro até lá o Jardim do Liceu, e fizemos uma fogueira para queimar os carnês do IPTU. Também. Sim, você estava lá. E Zezé Barbosa desceu do Vila Maria para conversar com as pessoas. Mas aquele governo de 89 até 92 foi um governo revolucionário. Não só em relação a tudo que não tinha na cidade para trás, que passou a ter mais dinheiro, como também a criatividade de um jovem de 28 anos, cheio de sonhos, né, que é um garotinho totalmente diferente, que um garotinho envelheceu politicamente muito, muito rápido, até mesmo pela sofreguidão, pela pressa de chegar muito longe, e ele queimou muitas etapas e se queimou politicamente. Mas aquele governo que eu tive a honra e o prazer de participar, eu fui secretário de comunicação de 90, 91, 92, durante 3 anos, participei ativamente daquele governo. Foi um governo realmente, digo, revolucionário, porque a cidade tinha 2 creches, deixou com quase 30, poste de saúde não sei quantos fez, Campos não tinha um pronto-socorro público, passou a ter um pronto-socorro, Ferreira Machado e outras coisas mais. Calçamento, a maioria das ruas de Guarulhos. Isso, né? Também começou a ter mais dinheiro por causa da reforma tributária e começou a entrar dinheiro dos royalties, né? O grande boom dos royalties foi a partir de 2000, já com Arnaldo e com Mocaibe. Mas o Garotinho pegou um bom período de royalties também. E a criatividade, a capacidade que ele tinha de mobilizar a população para fazer as coisas, né? Ele dizia que ele era um animador, ele levava as ideias e as pessoas compravam aquela ideia, né? A gente fez, me lembro, uma das grandes campanhas que a gente fez foi de plantar. Tiramos um dia para plantar árvore, plantamos 5.000 árvores num dia, foi praticamente feriado na cidade. E aquilo foi muito interessante. As árvores, não sei se todas vingaram, mas foi uma iniciativa muito interessante. Tanto que eu tinha, não sei se eu tenho ainda, a última pesquisa do Ibope, do último mês do governo dele, ele tinha 97% de aprovação, elegeu o sucessor, que Sérgio Mendes, com 70% dos votos, que na época... E o slogan era Sérgio Mendes é garotinho de novo, né? E ele, 2 meses depois da posse de Sérgio, ele começou a já fazer... Torpedear Sérgio, como torpedeou todos os sucessores que ele elegeu, exceto a esposa dele. Por aí. Comparando, agora, Vladimir como prefeito, ele tem essa capacidade também mobilizadora, eu vejo isso nele, essa energia propositiva que vem do pai, sem a belicosidade, sem essa coisa de querer brigar todo dia, e por exemplo, como se para eu estar na mídia eu tenho que estar brigando com alguém, para eu ser manchete eu tenho que fazer alguma coisa contra alguém. Um exemplo clássico, né, Ricardo, te cortando, né? É quando o Parque Saraiva, quando o governador Cláudio Castro esteve aqui para anunciar o reinício das obras do Parque Saraiva, o grupo do Bacelar vaiou, e o palanque, aí o governador teve que intervir dizendo que... E Vladimir ia descer do palanque. Ia descer, entendeu? Chegou a ameaçar descer do palanque. Acalmar, porque em Campos ele queria a paz entre o Bacelar e os garotinhos. Isso aí deixa para o ano eleitoral, quer dizer, que é ano que vem. E pediu de viva voz, aí os ânimos foram serenados. Isso ali ficou tenso também. Ficou tenso. Você vê que é um grupo... E anteriormente, durante as reuniões da Câmara, da primeira eleição de Marquinhos, que elegeu e deselegeram o garoto, entendeu? Então, isso mostra que
é um quadro que no ano que vem vai ter que ter definição, e essa paz, essa pacificação que o Ricardo não gosta, esse entendimento, para mim é um acordão. Ele termina hoje, repetindo para o ouvinte, e daí para frente, vamos no popular, seja o que Deus quiser. Só interrompendo um pouquinho a resposta para o Paulo Vitor, já estou terminando. Quando a gente falou hoje no Parque Saraiva umas 3 vezes. Pelo tempo, pelos anos que eu ouço falar nessa obra do Parque Saraiva, eu acho só perde pela ponte, eu acho que a obra vai sair o metrô lá. É impressionante. Eu acho que vai ser um metrô no Parque Saraiva, pelo tempo. Hoje anunciou 6 meses, né? Então, mas eu já vi vários anos que eu ouço falar nisso, essa obra no Parque Saraiva. Eu queria até lá conhecer. Sabe que é uma estação de metrô que vai sair lá? Mas voltando ao Paulo Vitor, que eu agradeço a pergunta mais uma vez. Então, só encerrando, a diferença entre os dois governos. A diferença que fica, que eu sinto falta no governo de Vladimir, é criatividade. Falta criatividade para enfrentar os problemas antigos que não foram enfrentados por todos os anos, os 30 últimos anos de governo que tem em Campos, principalmente na área de transporte e na área da saúde. Eu vi esses dias anunciando um programa de saúde na área de cardiologia. Mas tem um problema seríssimo em Campos acontecendo nesse momento, que é a falta de hemodiálise. É falta de um convênio para hemodiálise. Eu tenho notícia, a esposa de um conhecido meu está internada na Santa Casa há 8 meses para garantir a vaga de fazer hemodiálise 2 ou 3 vezes por semana. Ela tem que estar internada para fazer hemodiálise, porque falta um convênio da prefeitura com uma clínica de hemodiálise para atender essa população. Então, talvez seja aí um problema de prioridade, e eu gostaria que a Secretaria de Saúde se pronunciasse a respeito disso. Perfeito. Voltando aqui para a pauta, eu peço ao Celso para... A gente já falou algumas vezes aqui, já roçou no assunto, é um tema até que a Luísa usa também. Aliás, o blog Opiniões voltou, hein? Já está no ar aí de novo, normal, e está aqui com todas as informações sobre as contas do Rafael para hoje. Quem vota em quem não vota, como é que fica, tá tudo aqui. Na primeira chamada aqui, ó, só para a gente conferir, você pode ir lá no blog agora Opiniões, no portal folha1.com.br, só para registrar, e aí eu vou virar a chave para o governo do estado. As contas do ex-prefeito Avael Diniz, do Cidadania, referentes ao ano de 2020, devem ser aprovadas hoje na Câmara Municipal de Campos. Com o parecer do Tribunal de Contas do Estado pela reprovação, contrariá-lo requer 2/3 do Legislativo, ou seja, 17 vereadores. Pelos mesmos motivos, era o que a ex-prefeita Rosinha Garotinho do União precisava para aprovar suas contas de 2016. Falamos já no assunto aqui, estou registrando que está no blog Opiniões. E conseguiu no último dia 15, com 13 vereadores governistas, mais 4 dos 12 que tem os bacelar. O argumento do governador Cláudio Castro, do PL, fiador daquele acordo, deve prevalecer também agora. Abre aspas, político não reprova conta de político. Fecha aspas, e aí vem como votarão os edis dos bacelar. Vladimir é rede sobre Rafael, e também contas de hoje e amanhã, né, que são chamadas aqui de destaques do portal folha1.com.br, do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa. Meu caro Celso Cordeiro Filho, jornalista, você acompanha política há muitos anos. Hoje você vê aí essa administração do Cláudio Castro saindo mais da capital, chegando mais do interior, isso falando aqui de Campos, mas em outros municípios também, graças à venda da SEDAI, aquela coisa toda que nós já comentamos aqui.
Como é que você avalia o governo Castro nesses 3 meses? E eu já vou colocar logo, para a gente adiantar, o programa também acabou avançando aqui o horário. Nessa mesma toada aí, um comentário sobre os 3 meses do Lula 3, o novo governo do PT. O governador Cláudio Castro era um vereador do Rio de Janeiro e o Witzel, que era o candidato a governador e foi eleito, precisava de um vice. E na hora lá, então, pegaram o Cláudio Castro. O Witzel, há aquele impedimento dele, do ponto de vista para não governar mais, ele assume o governo do Estado do Rio de Janeiro, praticamente um desconhecido, e, em seguida, vem esses recursos da SEDAI. Com esses recursos da SEDAI, ele amplia a atuação nos municípios de todo o Estado do Rio. De 92 municípios, declaradamente, ele teve o apoio formal de 85. Isso é inédito. Tanto que ele ganhou a eleição no primeiro turno com a facilidade. Só perdeu Niterói. Só perdeu Niterói. Foram 89, não estou... Não, não sei, 85. Foram 3 municípios que ficaram contra, então, Niterói e São João da... São João... o prefeito ficou contra. E só perdeu a eleição em Niterói. Só. Entendeu? Então, é um fato marcante. E, a partir daí, ele vem ampliando essa participação dele nos municípios e ele fica sempre com o poder de instância superior, quer dizer, o município, depois o Estado e o governo federal. E ele está usando isso com inteligência. A assessoria dele é muito boa nesse aspecto e ele vai repetindo essas dosagens aqui. A única coisa que em Campos, por exemplo, que eu até lembraria, é que ele está em uma dívida. O governador Cláudio Castro cumpriu tudo o que prometeu. A ponte, a famosa ponte que ligando Campos ao interior de São Francisco da Bapuana, essa ponte eu soube que as obras estão paralisadas. Ele tinha prometido que entregaria em maio. Senão cabeças iam rolar. Iam rolar. Frase dele. Tinha marcado data, 31 de maio. Então, vamos aguardar aí, porque finalmente, mais de 30 anos, esse mistério dessa ponte não acontece e é uma ponte fundamental para ligar Campos a São Francisco da Bapuana, servir de um escoador até o Espírito Santo, tem o Porto do Açu, enfim, é uma unidade, é uma via da maior importância e a obra está letárgica. Ela não anda. Na campanha da Associação Municipal, ele prometeu, depois da campanha, ela aconteceu e, até hoje, ele disse que tinha recurso do DR, era recurso próprio do Estado do Rio de Janeiro, do governo, que terminaria a ponte. E me parece que, até agora, não há perspectiva da ponte. Então, é uma dívida que ele tem. Uma obra, Celso, só se inaugura em ano par. Que é ano de eleição. Boa. Então vai ser 24, né, Ricardo? 24 para ajudar os candidatos a prefeito. Isso aí. Então, mas se ficar pronto em 2024 já está muito bom. A gente está 30 anos esperando essa ponte. 30 anos. Já é a segunda ponte, né? A primeira. Os pilares todos foram destruídos pelo tempo. Sim. Celso, você está correto, peço desculpas, eu entrei com 89 aqui, mas você está correto, foram 85 municípios em apoio. Assinaram até um teu, mas a grande maioria esmagadora. Isso é inédito. Agora, o governo Lula, 100 dias, o presidente Lula volta ao poder e volta em condições muito peculiares,
volta num bloco muito amplo, volta de uma forma consagradora do ponto de vista da democracia. A democracia, na eleição passada, foi representada e o sistema buscou o Lula para tentar consolidar o processo democrático no Brasil. Mas, do ponto de vista administrativo, os 100 dias de governo, esse arcabouço, que é uma palavra aí para reforma tributária, para equacionar a dívida interna e externa do Brasil, essas críticas que ele andou fazendo ao Banco Central, ao Roberto Campos Neto, o Lula tem desferido algumas impropriedades. E, aliás, a grande dívida do PT é que o PT volta ao governo, mas não faz uma autocrítica. Eles sempre acham que eles têm o poder, eles são o poder e eles têm que conduzir ao jeito deles. Eu temo muito pela continuidade com essa rigidez do partido, a rigidez do partido, que o partido é Lula, prejudicar o governo, que é importante do ponto de vista para a gente consolidar e não deixar dúvida que nós vivemos num país democrático. Ricardo, a mesma pergunta sobre essa avaliação dos dois. O Cláudio Castro? Depois dessa concisão do professor Celso Cordeiro, é difícil a gente destrinchar um pouco mais. Como eu disse, o poder de concisão sempre foi a aula que ele nos dá sempre como jornalista. Quanto ao governador Cláudio Castro, é mais um governador daquela fiada que vem desde lá dos anos 90, de governadores que são mais do mesmo, né? Todos foram presos até o anterior. O anterior não foi preso, mas foi empichado. Até o impeachment do Witzel é discutível ali, né? Porque foi fulminante, ele não teve volta, não teve... O processo rapidíssimo. Foi rapidíssimo. Não sei se foi o arrependimento dele de si. Ele foi eleito na esteira do bolsonarismo, que, né, ascendeu naquela época, e também o Cláudio Castro também foi muito, muito favorecido pela eleição do Bolsonaro, porque o Chá do Rio deu a vitória para Bolsonaro. Deu na primeira e deu agora na segunda. E aqui em Campos também ele foi muito beneficiado por isso. Mas é um governador que está na tábua da beirada também ali, naquele processo do CEPERJ, que foi um grande escândalo antes da eleição. Não sei a quantas andam as investigações do Ministério Público, que tinham centenas, de dezenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas contratadas pelo CEPERJ. Que nunca foram ao trabalho, não são isso nada. Isso aí está na investigação, dizem que vai chegar na possível cassação dele, que vai ser mais um cassado. Tá. Mas ele, como o Celso bem disse, é jeitoso, né? Muito hábil, embrenhou em todos os municípios, ele é um prefeito de todos os municípios, mas não tem a postura de um governador do segundo estado mais importante da federação. Quer dizer, o estado do Rio continua andando para trás, não há um projeto de desenvolvimento para o estado, a indústria naval continua parada, o parque industrial do Rio cada vez anda para trás, a indústria do petróleo não está fluindo da maneira que era antigamente. E o governador do estado não é aquela pessoa que impulsiona o desenvolvimento do estado e não enfrenta aqueles problemas crônicos. O problema mais importante do estado do Rio de Janeiro, principalmente da região metropolitana, é a violência, é a disputa de espaço entre o tráfico, a milícia e o Estado.
Até um governador, né, Ricardo, nas entrevistas que ele dá, a fisionomia dele, ele parece uma pessoa ele não é um ator principal, ele parece um ator coadjuvante. A figura dele é uma figura, não é uma presença luminosa, é uma figura meio esvaída, entendeu? Isso. O Estado do Rio prescinde de liderança política. E ele é o exemplo disso. Que não é uma liderança política, é uma liderança menor. Circunstancial, que vem de uma circunstância, e não tem um brilho. O segundo estado da federação não tem um governo, não é ser saudosista, mas Carlos Lacerda, outros líderes, Raimundo Padilha pode fazer o contrário. São lideranças que têm amplitude nacional. O Cláudio Castro, se você for no Amazonas, quem é Cláudio Castro? Eu não sei. Agora, se você falar, por exemplo, vamos dar um estado menor, a Bahia, Magalhães, vai para o Sarney e tal. Ele é um fenômeno localizado que o Estado do Rio produz, convive e que eu acho que termina nele mesmo. Ou seja, acabado esse período, acaba o período Castro e acaba essa pobreza política no Estado do Rio de Janeiro, que é muito pobre do ponto de vista desses últimos 40 anos, do ponto de vista político. Governadores presos, todos eles praticamente, e tem um símbolo maior que agora está solto, que é o Sérgio Cabral. Enfim, o Estado do Rio é um Estado angustiado, com uma dívida muito grande com o governo federal. Essas contas, esse gasto da SEDAI, com essa prestação de conta com o governo federal, isso não vai dar problema ainda, isso vai dar assunto para a gente comentar muito aqui. Você diz a recuperação fiscal. Que todos os estados têm dívida. Acho que o único estado que é menos pior é o Espírito Santo, que tem umas contas mais equilibradas. Todos os outros estados têm dívidas enormes com o governo federal, que tem que ser renegociada. Né? Exatamente. O Cláudio Castro esteve há poucos dias com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para iniciar a negociação. O Garotinho fez como governador essa negociação na época com o Pedro Malan. Tem uma história que o Pedro Malan não queria aceitar o acordo, aí o Garotinho pediu licença, foi ao banheiro, ajoelhou e rezou. Quando voltou, ele conta essa história. O Malan aceitar pagar isso em royalties futuros, papapá. Essa coisa de rezar é bem complicado. Aqui em Campos, então, tem vereador que reza de mão dada e tudo. Nossa, depois. Mas os 3 meses. Rezar no caso da política, eu estou falando, do governo Lula, do Lula 3 antes, eu preciso dizer com todas as letras que eu sou eleitor de Lula desde 1989. Eu só não votei em Lula nas eleições em que Brizola era candidato no primeiro turno. Segundo turno, eu votei todas as vezes no Lula e votei por convicção. Não votei por não querer votar no outro. Votei em Lula por convicção. E nesses 3 meses você já dá para ver a diferença do que foram os 4 anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava falando com uma amiga ontem, a eleição já passou, Lula já tomou posse, mas eu ainda não relaxei, eu ainda não consegui comemorar, porque a ameaça está no ar o tempo todo. Continua. O Bolsonaro ficou, ele e a turma dele, durante 4 anos, todos os dias atacando as instituições, todo dia dizendo que as urnas não eram confiáveis, que precisava do voto auditável, que o tal do código-fonte era numa sala secreta. E criou-se uma mentira enorme, criou uma insegurança enorme, e aquilo foi alimentando na população uma expectativa, criando uma falsa expectativa, e que redundou lá no 8 de janeiro, que foi o Trump dos trópicos, né? Desde o final do segundo turno, que já tinha movimentos
fechando as estradas. E as estradas só eram fechadas porque chegavam 20 pessoas, botavam alguns pneus e vinham duas patrulhas da Polícia Rodoviária. A patrulha rodoviária que fazia. Exatamente. Que fazia a paralisação da estrada. No 8 de janeiro, Ricardo, autoridades do governo de Brasília conduziam os manifestantes, entendeu? Exatamente. Quer dizer, ali você pode até dizer que houve uma incúria por parte do novo governo, que só tinha 8 dias. O governo só tinha 8 dias. Você não tinha ainda as pessoas totalmente de confiança, como não tem até hoje. O ministro da Justiça, Alexandre Torres, estava nos Estados Unidos e era... Anderson Torres. Esse é um caso à parte. Esse é um caso à parte. Anderson Torres. Porque tem uma novidade agora que surgiu antes de ontem, uma novidade. Além da minuta do golpe que tinha na casa dele, é uma coisa absurda. É um negócio você ter uma minuta de um decreto na casa do ministro da Justiça, criando um estado de sítio no edifício do Tribunal Superior Eleitoral. Olha só que loucura. Só ali no edifício. Lógico que era uma loucura, mas antes disso, como se descobriu essa semana, eles tentaram fraudar o resultado das eleições. Eles, que durante 4 anos denunciavam que o PT nunca apresentaram prova. queria fraudar as eleições. O Anderson Torres esteve na Bahia. Ontem, um jornalista que eu sigo no Twitter publicou as diárias e os documentos da FAB com a viagem dele para a Bahia. Ele tem um mapa de onde as cidades Lula teve mais votos para colocar a Polícia Rodoviária Federal para fazer aquelas blitz do dia da eleição. Sim. E aquilo foi como foi denunciado logo meio-dia, 1h, 2h da tarde, deu para levantar. A Justiça Eleitoral tomou providência e ameaçou e tal, tiraram. Mesmo assim, foi mostrado em Feira de Santana, que foi uma das cidades onde Lula teve mais votos, e onde teve esse cerco da polícia para evitando parando os carros, né, que iam votar, o Bolsonaro cresceu 4 pontos, 2 milhões de votos lá nessa cidade. Eu achava que no segundo turno o Lula ampliaria a vantagem, mas não. Quem ampliou foi o Bolsonaro. Quem ampliou foi o Bolsonaro, entendeu? Esse é o grande problema, é o grande debate. Quem ampliou foi o Bolsonaro. Quem ampliou foi o Bolsonaro. Então, os votos do Ciro e da Simone Tebet, a maioria foram para o Bolsonaro. Não. Incrível que pareça. Então, o perigo está aí. Aí, por isso que, quando eu vejo hoje na imprensa e vejo nas conversas as críticas ao que Lula fala, ao que Lula faz, eu vejo uma falsa equivalência. A polarização já é uma falsa equivalência. Porque existe uma esquerda e existe uma extrema-direita. Não existe uma extrema-esquerda. Então já é uma falsa equivalência. Exatamente. Então, quando você vai para o Congresso e diz que faz uma homenagem ao único militar torturador condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que é nem vou falar o nome. Isso é um ato de extrema-direita. Exatamente. Você não vê um deputado da esquerda fazer apologia de tortura. Exatamente. Você não vê um deputado, um político de esquerda, dizer que mulher feia não merece ser estuprada porque é feia. Bolsonaro disse isso. Dizia. Você não vê um político agredir jornalista, principalmente as mulheres jornalistas. Então, é toda uma... Um político que disse que a ditadura matou pouco, matou 3 mil, tinha que matar 30. Dizer que o exército americano, a cavalaria americana, que foi certa, que matou todos os índios. E o Brasil não matou todos os índios. Que ele preferia ter um filho atropelado e morto que um filho gay. Que o filho dele não se casaria com uma negra porque ele foi bem educado. Tudo isso Bolsonaro disse
antes da eleição de 2018. Nós sabíamos disso, quem votou nele sabia disso. Se não soubesse disso, mas teve 4 anos dele repetindo essas barbaridades, e quem ainda concorda com o Bolsonaro, concorda sabendo quem ele é. E como a gente vê nas pesquisas que não diminuiu a intenção, incrível, o apoio a ele, ainda há no ar esse perigo de volta desse tipo de governo em 2026. É por isso que eu falo, essa falsa equivalência, porque tem que ter cuidado. Você acha que tem que passar pano para tudo que Lula fala? Claro que não. Tem que ser criticado? Claro que tem que ser criticado. Claro. Tem que fazer autocrítica? Tem que fazer autocrítica. Mas cuidado com a equivalência. Fazendo a equivalência. Tem esse erro aqui, mas em 3 meses você já começou a recuperar a máquina do Estado que foi desmantelada nos 4 anos. As instituições estão fortalecidas no sentido de que, na época de Bolsonaro, ele tentou, de toda maneira, destruir as instituições. Então, há um alívio atualmente, há um alívio nas famílias. Antes da eleição, as famílias, ele conseguiu esfacelar as famílias no sentido de que não se dialogava o voto. Eu voto em um candidato, você vota no outro candidato. Não. Era Bolsonaro como uma seita, como fosse uma seita. Quem não é bolsonarista não presta. Quem não é votar nele está à margem, está fora do contexto. Então, esse exagero, esse grande exagero, pelo menos agora nós estamos aliviados, já dá para conversar com gente que é de Bolsonaro e tal, mas a velha direita saiu do armário e saiu com força. Com força total. Nós somos um município que pode ser um espelho disso. Força total. 60 e poucos % dos eleitores de campo votaram. E a campanha aqui, de uma forma agressiva, isso. E demonstra desculpe te interromper. E eu não vejo evolução. Pelo contrário, toda vez que você consegue provar que Bolsonaro ele e seus seguidores são um perigo para a democracia, provado que ele não era o honesto que ele dizia que era, está aí as joias, que tá tendo que devolver, ele vai depor na Polícia Federal semana que vem, teve que devolver 2 conjuntos de joias. Joia no valor de 18 milhões de reais, que por coincidência coincide, desculpe a redundância, com a época em que o governo brasileiro vendeu a refinaria Landulfo Alves para um grupo lá dos Emirados Árabes por $1 bilhão e valia 8. Por coincidentemente. Depois eles receberam as joias. Estou acusando nada. Quem vai apurar as investigações vão chegar a algum lugar ou não. Exatamente. Bom, são 9h04. O tempo voa, né? Parece até a seleção de 70 jogando. Não que pela idade de vocês, mas pela qualidade do futebol, tá? Não, eu falei seleção de 70. Não, eu vi a Copa de 70. Não estou chamando vocês de velho, não é isso. Eu estou comparando a qualidade do nível do futebol. E eu quero fechar aqui, tem mais um tema, mas assim, vamos estipular 1 minuto para cada um, só para a gente sacramentar e não dizer que nós não cumprimos o roteiro, o determinado pelo patrão, que aliás postou aqui no grupo. Agora o motivo que a gente já falou, ele não pôde estar aqui hoje, por ter passado boa parte da madrugada tentando resolver o problema técnico com o blog, acabei indo dormir muito além da hora indicada para acordar cedo ao Folha no Ar do início da manhã de hoje, que acabei perdendo. Ao Cláudio Nogueira, que levou o programa sozinho, muito obrigado. Aos jornalistas Celso Cordeiro Filho e Ricardo André Vasconcelos, bem como aos ouvintes, minhas desculpas, a Luísio Abreu Barbosa. A mim não preciso agradecer, porque para mim, confesso ser, né, claro que faz falta aqui, mas confesso ser uma honra poder
participar dessa bancada aqui com esses dois mestres do jornalismo, em que eu fico quietinho aqui tentando aprender. Não, eu também dar aqui um abraço a Luiz Abreu Barbosa, que eu admiro profundamente pela sua pertinência, sua coragem e sua determinação em seguir aquilo que foi estabelecido pela Folha, aquilo que ele aprendeu com o pai dele, o nosso grande companheiro Aloysio Cardoso Barbosa, que é um marco na imprensa de Campos. É o período dele da notícia, depois do Jornal do Brasil, e culmina fundando a Folha da Manhã, que está aí, viva, apesar da a fúria do online, a fúria das novas mídias, mas permanece na cidade, permanece sempre presente aos grandes fatos, e a Folha é um grupo que merece todo o apoio. Historicamente, ela tem um papel preponderante em Campos e no estado do Rio de Janeiro. Aproveitar, Ricardo, o Celso já tocou aí agora, apesar da força das redes sociais. E a pergunta é, como fazer jornalismo em tempo das redes sociais? Aí tem lá no grupo de WhatsApp, né, desse programa e do blog Opiniões, o Wellington Abreu falando sobre essa questão, né, da percepção das mudanças, da triste situação da opressão, né, e desrespeito aos profissionais de imprensa no Brasil pós último governo, né, e eu registro aqui a pergunta da Silvana Venâncio e também da Sônia Guimarães. Diz aqui o seguinte: a Sônia, quais são os maiores desafios para o jornalismo profissional em tempos de redes sociais? E a Silvana Venâncio, nobres colegas, que também é jornalista, na opinião dos senhores, quem poderá fazer à frente ao prefeito Vladimir? Nós falamos isso no primeiro bloco, mas registro aqui a pergunta da Silvana. Fechamos com a pergunta da Sônia Guimarães. Como é que é fazer jornalismo hoje com rede social? Hoje nós temos 210 milhões de jornalistas no Brasil, né? Todo mundo com o celular na mão virou jornalista, né? E é bom, tem um lado bom e um lado ruim. Não sei se foi o Humberto Eco, alguém que disse que o excesso de... Bobbio, que o excesso de informação... Humberto Eco deu voto... Isso, deu voz aos imbecis. Deu voz aos imbecis. Mas não era isso que eu ia falar, também concordo. Era sobre o excesso de informação é tão grave quanto a censura. Você tem tanta informação que... É intoxicado. Você é intoxicado de informação, você não sabe o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é importante, o que não é importante. E todo mundo, você passa na rua, vê um carro batido, na mesma hora você bota a foto e bota lá na rede social. Aí você não, mas você não apurou quem é o motorista, a circunstância, se machucou, se não machucou. Não, tá lá. Tá lá. E você tem um amigo, um parente que tem um carro parecido, será que foi o meu parente? E o jornalismo profissional que está, vamos falar com toda franqueza, nós estamos ficando mais preguiçosos e estamos bebendo muito na rede social, levando para o jornalismo profissional. Ninguém gosta de fazer presencial, tudo quase online. Isso. O jornalista não está mais na rua, está na redação, bebendo nas redes sociais para fazer o jornalismo profissional. Raras exceções, lógico. Tem ainda que como se diz, jornalismo investigativo, a redundância. Todo jornalismo é investigativo. Mas nós estamos vivendo momentos muito delicados para a profissão devido à ausência de profissionalismo e, do outro lado, o crescimento gigantesco de pessoas fazendo jornalismo amador nas redes sociais e dando matéria-prima para o jornalismo profissional. Aproveitando isso, eu tenho que fazer o registro aqui. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui e a honra de estar aqui
ao lado do professor Celso Cordeiro Filho, a quem eu devo ser jornalista. Sim. Eu já falei para ele, mas ele pode ter esquecido. Eu sou jornalista por causa de Celso, porque eu sou amigo do irmão dele, Sérgio Mendes Cordeiro, desde a adolescência. E quando acabou o segundo grau e o que eu vou fazer da vida, Sérgio quis fazer jornalismo por causa do irmão. E eu fui junto. Acabou, eu exerci a profissão a vida inteira e Sérgio não exerceu a profissão. E eu já bebia da cultura de Sérgio, de Celso, porque os livros que Celso comprava, emprestava para o irmão me emprestava. Muitos livros que eu li, eu devo a Celso, a quem eu agradeço muito a honra, o privilégio de ter trabalhado várias vezes junto, na Folha, na TV Norte. Não, e no rasga seda final aqui, é uma honra para mim, entendeu? O Ricardo é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. E ético, profundamente ético. Então, Ricardo, eu te faço toda a minha reverência pela sua ética e pelo seu caráter. Bom, meu caro Celso, eu quero te agradecer, né, pela presença hoje. Né, já pedi eu que agradeço. Aqui em nome do Aloysio. Né? Agradeço e peço desculpa aos ouvintes, a articulação da voz e também a paciência de ter nos ouvido. Tem uns comentários aqui também. O comentário do Sérgio, que ele falou que teria colocado aqui, não aparece no Face para a gente, lamento, não sei se é problema da minha página aqui, peço desculpas, Sérgio, mas não deu para acompanhar aqui. E a você, meu caro Ricardo, também pode ter certeza que não só eu, mas como boa parte aí dos leitores, né, e seguidores aí dos seus perfis da internet, somos fãs do seu trabalho, da sua, sem dúvida, né, da sua forma de conduzir aí o seu jornalismo. Eu Parabéns. Que agradeço e peço desculpas aos ouvintes às vezes as ideias não estão muito concatenadas, justamente porque eu estou um pouco fora das redes sociais, trabalho muito pouco, estou trabalhando mais como advogado e menos como jornalista, mas sou um observador e tenho as minhas opiniões talvez um pouco duras, porque acho que faz parte das minhas convicções. Não, é por aí. Precisamos dessa imparcialidade, precisamos dessa cobrança, precisamos de colocar as coisas como elas são para que a população analise, não pelos grupos de WhatsApp só. Que grupo de WhatsApp virou aquilo. Pior do que, ou tão ruim quanto colocar uma fake ali num grupo desse, é compartilhar essa fake. Exatamente. Compartilhar com maldade ou sem maldade. Pior ainda, porque não buscou a fonte daquilo que você falou, que é a informação. Não apurou, não foi a fonte, não viu a verdade. E agora, meu amigo, com essa inteligência artificial, a tendência é só piorar. E a gente vai ter grandes problemas, sérios problemas, se não houver. Você viu a foto do Papa que o ChatGPT criou, a seleção brasileira, está lá no próprio grupo. E o Papa ficou muito bem naquela foto. Naquele japona, parecia quem falou aqui foi Zé Alves, parece um boneco da Michelin. Da Michelin, exatamente. A intenção foi essa. Entendeu? Então, acho que... Se bobear, foi a Michelin que patrocinou aquela... Sem dúvida. O próprio Bill Gates diz que a criação da internet artificial, a evolução dela agora, no estágio em que está, é tão ou mais importante que a criação da internet. Olha a situação, grandeza, a grandeza da coisa. É uma derrota para a inteligência humana, né? Sem dúvida. E pode ter certeza, esse negócio de carta assinada por Harari, por 1000 cientistas e especialistas para dar um tempo nas pesquisas de avanço da internet artificial, não dá em nada. O próprio Elon Musk, que é um dos criadores desse OpenAI, que é a empresa que gerencia e que administra o ChatGPT-4, que é o 4, agora já tem o 4. Eles lançaram em novembro o 3 e hoje já tem o 4, menos de 6 meses depois. E que aí faz tudo que você imaginar na sua vida. Se você nunca usou o ChatGPT-4, usa para você ver o que é. Não, eu tentei esses dias, mas
Não me interessei, não. Ele não dá fonte. É diferente do Google. O Google você pesquisa lá quem foi fulano de tal, ou quem é fulano. Ele cita as fontes, se é do Face, se é do como YouTube. tem a Wikipedia, né? Que é uma internet. Também. Que é uma página aberta. Né? aberta. Gente, mas muito bom conversar com vocês, claro, né, levando em conta a ausência do Aloysio, mas você falou uma coisa interessante. É bom que fica a oportunidade para a gente marcar uma próxima. Então, com a presença do Aloysio Abreu Barbosa aqui na bancada também. Celso Cordeiro Filho, jornalista, e Ricardo André Vasconcelos, jornalista e advogado, conversaram conosco hoje no Folha no Ar. Amanhã de volta às 7 da manhã com o Folha no Ar, o oferecimento é de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Agora com o aplicativo, é só baixar aí o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Tá na hora